Olá, tudo bem? Estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Josemar Prachedes, nós vamos ler alguns parágrafos da mensagem do profeta de Deus para essa era, William Marion Branham, mensagem com o título A Posição de um Crente em Cristo. A partir do parágrafo 32, o profeta diz da seguinte maneira: Agora, no livro de Éfeso, eu quero ler a carta de Paulo. Apenas uma parte dela, não sei até onde vamos, mas estou cuidando do tempo com esse relógio aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Um apóstolo, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Muitas vezes me pergunto por que o missionário sempre quis ser chamado missionário. O missionário é um apóstolo. A palavra missionário significa enviado. Apóstolo significa um enviado. Então, o missionário é um apóstolo. Quando as pessoas dizem que não há mais apóstolos, e essa mesma igreja envia missionário e dizem que não há apóstolos, eu não entendo. Mas apóstolo é aquele que é enviado. Também o missionário é aquele que é enviado por Deus. Paulo, não pelo desejo, não por escolha, não pela vontade do homem ou seus próprios desejos humanos, mas pela vontade de Deus, ele foi um apóstolo. Nós precisamos de mais alguns assim. Pela vontade de Deus, ele estava em seu caminho indo a Damasco para aprender, pense nisso, ia para aprender o mesmo grupo para o qual ele havia sido enviado para ser um apóstolo. Agora vocês veem? Ao contrário, se olha para o elemento humano, as coisas que Deus faz, principalmente as coisas que você pensa que você não faria, essas poderiam ser as mesmas coisas que você precisa fazer. No 37, o profeta irmão Branham disse assim: Quando primeiramente eu vi o povo do evangelho completo e vi uma menina uma noite levantar-se na audiência, quando a música estava tocando, e começar a dançar para cima e para baixo no auditório. Eu nunca dancei na minha vida, nunca estive em um salão de dança e nunca acreditei em dançar. Bem, como com egoísmo, não em voz alta, mas em meu coração eu critiquei a menina. Eu disse: não há nada a respeito de Deus sobre isso. Só um jovem pregador batista sentado ali e disse: não pode haver nada naquela menina ali no auditório. Ela estava apenas fazendo show. Ela só quer que alguém a veja. Eu não diria isso em voz alta por nada, mas no meu coração estava pensando. Alguns deles disseram: o que você achou da reunião? Eu disse: esteve bem, mas no meu coração eu não acreditava nisso. Assim que, vocês sabem, na noite de Ano Novo eu estava sentado no meu próprio tabernáculo e eles começaram a tocar essa canção: Haverá no ar um encontro com Jesus. E você sabe o que aconteceu? Eu fiz a mesma coisa. Então vocês veem por quê? Assim, precisamente, as coisas que você diz que não vai fazer, pode ser que você tenha que fazê-las
algum dia. Assim penso que Paulo disse que ele nunca se rebaixaria e desceria ao pó como algumas dessas outras pessoas, e gritaria e vociferaria e se comportaria assim como eles estavam fazendo. Mas Deus mostrou-lhe que ele tinha que fazê-lo. Assim que algumas vezes, quando você diz que não fará algo, tenha cuidado. Pode ser que Deus te faça fazê-lo. Muito bem. Ele era um apóstolo pela vontade de Deus. Ele não tinha vontade própria. Deus fez isso. Fez dele um apóstolo do Senhor Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos. Observe, isso não é dirigido aos pecadores incrédulos, isso está dirigido aos santos ou santificados. Escreva a palavra santificar. Santificar significa os limpados e postos a um lado para o serviço. No Antigo Testamento é uma palavra composta. Não significa apenas limpo, mas também significa posto de um lado para o serviço, veio? E serem limpos e posto a um lado para o serviço. O altar santificou o vaso e ele o colocou de lado para o serviço. Aos santos que estavam em Éfeso e aos fiéis em Jesus Cristo, veio? A quem ele está dirigindo isto. Deixe-me ler sem interrupção. Escutem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos fiéis em Cristo Jesus. Agora, esta carta é dirigida a estes, não ao mundo de fora, não é um sermão. Paulo não estava pregando aqui para aqueles que não eram salvos. Ele estava pregando para os salvos, aos que foram chamados, aos separados, aos postos de um lado, aos fiéis chamados. Agora são a esses que ele está se dirigindo, aos que estão em Jesus. A posição do crente em Cristo. E Cristo unicamente se encontrará com o crente. O crente só pode adorar a Cristo se ele estiver posicionado em Cristo. Eu não creio que vocês estão captando. Permitam-me tomar outra direção. Olhem, um crente não pode adorar e não tem nenhum direito de adorar. Nenhum homem tem direito de adorar o Senhor fora do corpo do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem disso? Se tivéssemos tempo de regressar e tomar as leis sobre isto, seria maravilhoso. Ele é quem está dirigindo o crente em Cristo. Ontem à noite eu estava falando do sangue. Como é que Deus entrou no ventre da Virgem? E o Criador mesmo fazendo-se uma célula de sangue, e a partir das células começam a posicionar mais além das células, e através da quebra das células de sangue, pulverizou, rompeu onde estava encerrado rasgou o véu, melhor falando, que o separava dele, e agora pode trazer o crente em comunhão com ele, unicamente através do sangue de Jesus Cristo. Eu completo aqui. Amém? Então, que Deus nos ajude, a ter esse entendimento. Você é chamado por Deus. Deus foi quem te chamou. Ele vai te separar para a obra do seu ministério. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Pastor Josemar Prachete, vosso irmão em Cristo.
pela graça de Deus.